Olá, gateiros e gateiras, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Miaucast, o podcast da Toca dos Gatos. Meu nome é Candice Garcia, eu sou médica veterinária especializada em medicina felina e todo mês a gente está aqui com um convidado para trazer mais um assunto sobre os nossos gatinhos. Hoje eu estou com uma convidada chamada Sônia Delmondes. Ela é contadora, formada em ciências contábeis. Mas nós não vamos falar de dinheiro, nem de imposto, nem de tributos. Nós vamos falar de outra formação que a Sônia tem. Ela é especialista em diagnóstico comportamental. Ela é Master Coach pela Sociedade Latino-Americana e pela Febrace. Ela é mentora com foco na produtividade e qualidade de vida. Vocês devem estar perguntando: o que isso tem a ver com gato? Muita coisa tem a ver com gato. A gente sempre escutou aquele ditado: o animal é reflexo do dono. Mas isso a gente falava no físico. Realmente tem alguns cães, alguns gatos muito parecidos com seus donos. Mas hoje a gente já sabe que o comportamento, o perfil emocional, o perfil comportamental também influencia nos nossos animais de estimação. Sônia, muito obrigada por estar aqui, né, conosco. E eu vou começar essa pergunta. Sônia, nos fale um pouco sobre o que é diagnóstico comportamental. Oi, Candice. Primeiramente, agradecer o convite, né? É uma coisa realmente diferente falar em gato, né? Isso. E o diagnóstico comportamental é a sua. Quando você vai ao médico, o médico não pede exame de sangue, raio-x, Isso. né? Vê a sua estrutura médica, né? Corporal. Uhum. O diagnóstico comportamental é você se ver por dentro. É um retrato seu interno, do seu consciente e do seu inconsciente. Então, às vezes você tem um comportamento consciente, mas você não liga ele ao resultado que você está tendo hoje. Uhum. É aquela história assim: eu nasci assim, eu vou ser assim. É a síndrome da Não vou Gabriela. mudar, né? É Exatamente. assim, En- ponto final. Então, o que é que acontece com o diagnóstico? Quando você tem a certeza de que você olha para o seu resultado. Aí você diz: com esse comportamento eu vou chegar aonde? Em lugar nenhum. E às vezes você tem até um resultado bom. E você se conhecendo, você traz para o consciente o seu inconsciente. E aí o seu resultado acelera. Então, o diagnóstico é justamente a sua foto interna, né? Uhum. Quem é você? Por que que você se comporta desse jeito em determinadas situações e em outras determinadas situações você se comporta de outro jeito? Quais são os seus valores que levam você a isso? O que é que lhe motiva a ser assim? A ser desse jeito. Mas, Sônia, isso tem a ver com a genética? Tem influência do pai, da mãe? Ou é muito, muito individual mesmo? Na realidade, é individual. Você tem as características que você já vem de nascença, que a gente chama do natural, e tem as características como você se mostra para o mundo, que são os seus comportamentos. Então, existe o natural, que a gente chama, e o adaptado. E muitas das vezes, o meu natural é tão lindo, tão suave, e eu quero me mostrar de uma forma totalmente diferente. E aí eu me desgasto muito grande para isso. Aí você se estressa. E se você tem animal em casa, você leva esse estresse para quem? Para o animal. Exatamente. E aí, qual é o benefício para o tutor ter esse diagnóstico para ele? Veja, o felino é um animal que ele é muito desconfiado. Não é assim? Isso. Então, o que acontece? Não é você dando nem sempre o carinho é o que vai chamar a atenção dele, mas sim ele observa demais, né? O felino ele observa demais quem ele vai se apegar. Então Hum, não é o fato de você dar comida que ele vai se apegar, porque o cachorro, se você der comida, ele diz que já tem você como dono. O felino é diferente. Então o felino ele observa primeiro você, o seu comportamento, para ele se apegar a você. Então, se o tutor tem essa consciência de quem é ele, como é que ele vai ser ele? Uma pessoa muito mais suave.
Então, a chance dele ter um animal muito mais leve, muito mais suave, é muito maior. Exatamente. Qual é o benefício para o gato quando. Não, essa pergunta eu já fiz. Qual é o benefício para o tutor ter esse diagnóstico? Não, oh, gente, perdão. Então, você está dizendo que o felino pode ter seu comportamento ou saúde com base no comportamento do seu tutor? Sim, e hoje as pesquisas já têm demonstrado isso. O animal é a cópia fiel do seu dono. Por quê? Porque as pessoas estão tratando o animal como se o animal fosse seu filho, como ser humano. Tá errado, tá certo? Não estou dizendo isso, Uhum. né? Cada um traz o sentimento que lhe cabe. Então, se eu tenho um animal e eu amo esse animal, eu preciso estar tranquilo para que esse animal esteja tranquilo. Então, há um benefício enorme quando eu permito me conhecer para que eu possa transmitir isso para o animal. Principalmente o felino que tem essa característica. Você tem um passarinho, o passarinho você faz carinho, acabou. Você baixou, alisar a cabecinha dele, tá feito. O cachorro você dá a comidinha, ok, beleza. Mas o felino, basta ele ouvir você falando alto, ele já olha você de lado. Porque o felino, ele não tem dono, né? O dono Nossa. dele é o mundo. Não, porque os felinos são os melhores. É a melhor espécie, não adianta, Sônia. É a melhor espécie que Não, mas existe. assim, é uma curiosidade enorme, porque Uhum, o gato, até quando a gente vê nos filmes, os gatos é para estar livre, né? isso. Então, ele escolhe quem é o dono dele. Não é o escolho, eu quero esse gatinho que é lindo, ele vai ser meu. Não. Se ele não escolher você, você nunca vai ser dono dele. Então, você imagine um tutor conhecendo a si próprio, né? Sabendo domar as suas emoções. Por mais que ele tenha um trabalho estressado, um dia estressado, ele vai chegar em casa e vai saber não passar isso adiante. Uhum. E é isso que o animal quer. Então, lá na clínica, a gente está. Eu andei dando uma estudada sobre isso, né? Não sei a fundo, mas o tutor chega com aquele gatinho, com aquele problema. A gente vai, faz o exame, trata, vê realmente, faz o diagnóstico, tem o problema. E quando a gente começa a entrar um pouquinho mais na intimidade do tutor, não seria intimidade, mas tem uma conversa mais sincera, mais aberta, aquela coisa, está acontecendo alguma coisa com você? A gente acaba percebendo que realmente o tutor tem a mesma doença ou uma doença parecida, ou alguém da casa tem alguma coisa, e a gente percebe que aquilo ali realmente pegou no gato, digamos assim, né? Então, e como você falou, hoje o gato, o cachorro é o filho do dono, da pessoa, né? Aquele é meu filho. E como você falou também, a gente não sabe o que que é certo, o que que é errado, né? A gente pensa, bom, o gato estava lá na natureza, né? A gente pegou, tirou ele lá daquela floresta linda, maravilhosa, botou dentro de quatro paredes, com um pacote, um pote de comida, um de água e entre quatro paredes. E o gato, ele é um ser estressado, justamente por conta disso, né? Ele não tem mais aquela liberdade. Mas também aquela liberdade hoje na cidade, a gente só vê maus tratos, vê atropelamento, vê os perigos que a cidade grande tem. Então, a gente fala também que o felino ele tem muito característica ancestral ainda. Ele é muito, tem muito pouco tempo domesticado. Apenas 10 mil anos de domesticação. Mais perto de um cão, do cachorro, que tem quase milhões de anos domesticado, ele realmente, o tempo é pouco. E a gente tem muito ainda para estudar do gato, né? Justamente essas características, por isso que surgiu a medicina felina, porque a gente viu que o gato não era um cachorro pequeno. Então, mas que essas coisas do tutor que está influenciando na saúde, no bem-estar e no comportamento do gato é nítido hoje. É muito nítido. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho aí sobre um exemplo, assim, de Pronto. um. Você imagine, você, que é uma pessoa de sucesso, mas não tem o seu comportamentos inconscientes consciente, né?
Você imagine você trazer isso para uma consciência. Então, por que que Candice age de uma forma, tem os porquê, o como fazer e por que fazer? Se ela traz isso para a consciência dela, como será Candice? Né? E Uhum. quando você se conhece, é muito engraçado que você consegue identificar o outro, que o outro não é a sua extensão. Uhum. Então você começa a ter respeito por você e também por respeito por outro. Pelo próximo, né? Olha, em ambiente de trabalho é muito interessante, principalmente para os gestores, ele diz assim, ai, eu dei um serviço a José, mas José parece uma pessoa lerda. Se Uhum. ele soubesse quem era José, ele nunca Ele não chamaria, daria aquele não serviço daria. para ele. E outra assim, se ele conhecesse o José, ele teria uma comunicação muito mais eficaz com o José. Que eu vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa, porque nós temos, todo mundo nasce com 4 características. Todo mundo. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Isso todo mundo nasce. O que muda uma pessoa da outra é a intensidade de cada um. Uhum. Então, se você lida com uma pessoa dominante, você tem que ter uma comunicação assertiva, porque o dominante ele não aceita ordem. O influente, ele não tem foco em serviço. Então, o influente, se você botar ele para um trabalho de escritório, você matou a pessoa. Se você botar uma pessoa conforme para atendimento, ele vai dar conta do resultado, porque as pessoas fazem o que precisa ser feito. Mas não é dentro dele aquilo que motiva ele a fazer. Uhum. Então, quando você conhece você conhece identificar que o outro não é parecido com você, não é sua extensão, respeita mais o outro, e se for gestor, você sabe aplicar com mais sabedoria a comunicação com a sua equipe. Então, assim, é um ganho significativo Uhum. para isso, porque hoje, como você se comunica, você aumenta ou diminui a produtividade. Sim. Porque se você tem um colaborador ou mesmo um animal maltratado, esse animal não vai comer, né? Principalmente hoje em dia que muita gente mora em apartamento, né? Sai o dia todo e o animal fica em casa. E aí, quando eu chego com o que é que eu vou transmitir a esse animal se eu não me conheço e eu venho estressado? Uhum. Então, se eu me conheço, eu disse, peraí, deixa eu desligar as, as válvulas que estão abertas, porque eu preciso ser eu. E eu sendo eu, vou transmitir uma coisa muito melhor ao meu animal. Ah, Então, não é que o animal não vá adoecer, né? Porque tem um organismo normal do animal. uhum. Mas ele não vai adoecer por emoção. Uhum. Esse é que é o grande ganho. Então, eu tive um caso recente aí. Uma tutora chegou lá com o gatinho, metade do pelo do gato tinha caído. Não tinha lesão, ele estava bem, gordinho. E aí a gente conversando, aí ela começou a contar que ela entrou num quadro de depressão e teve que ir para a casa da irmã dela. E o gato ficou na casa que ela morava. E aí eu cheguei à conclusão que o gato estava sofrendo a ausência dela, né? Eu disse, olha, eu acho que ele está fazendo isso aqui por lambedura, por estresse, porque você não está mais lá. Aí eu fui falar assim, por que que a senhora não volta para casa para curar ele e de repente ele curar a senhora? Aí, pronto, eu passei lá o tratamento, a medicação, ela foi embora. Eu marquei o retorno com 30 dias. Com 30 dias, essa pessoa era outro semblante no rosto dela. O gato já tinha nascido praticamente todos os pelinhos, ainda não estava da altura. E ela chegou e disse assim: doutora, eu fiz o que a senhora pediu, eu voltei para casa e a gente está super bem. E aí, sim, eu fiquei super feliz, né? Só ajudei, né? O que a gente chama de Dona Maria e o Bob para a cura dos dois, né? Então, eu acho que isso, né, tem essa influência também, o apego do felino com o tutor e o tutor com o seu felino, né? E aí é que a gente se conhecendo, né? Conhecendo o perfil, conhecendo o comportamental, isso pode reduzir o agravamento de algumas doenças nos felinos? Não só nos felinos, como também no ser humano. Hum. Nós sabemos hoje, né, o câncer, Uhum. ele é uma doença também muito psicossomática, né?
Eu tive câncer. E eu sei as minhas dosagens de tudo que eu engoli. Uhum. Então, se você se conhece, você adoece muito menos. Uhum. E se eu adoeço muito menos, o que é que eu vou transmitir para o outro? Sim. Entendeu? Eu estou tendo a emoção correta e transmitindo a emoção mais correta ainda. Porque a gente adoece pela emoção. E eu acho que hoje em dia, o mundo, no geral, está muito doente, né? As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm tolerância, as pessoas não têm mais empatia. E eu acho que isso adoece muito as pessoas, né? Como eu falei, eu fiz 50 anos agora e todo mundo me perguntava, mas não parece, mas não parece. E eu atribuí isso assim, a pessoa, eu me considero uma pessoa positiva, sempre de bem com a vida, estou sempre sorrindo, né? E graças a Deus, eu acho que os meus gatinhos estão bem também. E quem tem mais de um gato, que o gato tem mais de uma personalidade, por exemplo, aí é influência de outras pessoas? Tem que ver o seguinte, como é que está a harmonia na casa, né? Uhum, Porque se é uma casa que tem várias pessoas e o gato observa todas essas pessoas e essas pessoas não se harmonizam, quem uhum. sofre é o animal. É animal. Por Vai incrível que tudo para pareça, eles. tudo vai para ele. É tanto que ele diz assim, é excelente que você tenha um passarinho em casa, porque se chegar uma doença, primeiro vai para o animal. Você já ouviu falar isso? Não, já ouvi falar do gato, né? É, Que o bom é ter um gato para todas as mazelas irem para ele. mas o passarinho pega muito mais fácil. Passarinho não É sabia. impressionante. Dizia meus avós, né? Mas eu acredito muito. Eu Aham. acredito muito na sabedoria dos antigos. Sim, sim. Mas se tem muita gente em casa, então o ideal é que as pessoas se conheçam e consigam essa harmonia. Uhum. Porque o maior atrito e a maior intolerância hoje é o quê? É você não se conhecer. Eu não me conheço, aí eu vou cobrar do outro o que eu acho que eu devo ser, Uhum. né? E muito, muito engraçado, porque nessa minha vivência, né, de diagnóstico de perfil, você tem pessoas de tudo que é jeito. E aí a pessoa vem com uma aquela fisionomia pesada, entendeu? Aí você diz, olha, só tem dois lados na vida. Todos os dois têm V. Ou você se faz de vítima, ou você se faz de vitoriosa. Você que tem que decidir o que você vai, que lado você vai. Uhum. E muitas das vezes as pessoas vêm com o lado de vítima, porque o outro é culpado. Gente, eu não mudo o outro, eu mudo a mim. Uhum. E eu tenho assim esse caso muito em casa, porque meu marido diz o tempo todo: "Ah, depois que Sônia começou todo esse trabalho, eu me modifiquei". Ele que diz: "Eu me modifiquei". Não sou eu que estou me modificando, ele que está se modificando. Por quê? Porque ele está vendo a minha mudança. Então, se você quer mudar alguém, mude você primeiro. E as pessoas vão mudar pelo seu exemplo, pelo seu sucesso, pelo seu bem-estar. E Candice, eu vou dizer a você, sem medo de errar, quando você se conhece, você dá um open na sua vida de uma forma positivamente. Positivamente. Um open assim, que diz, meu Deus, quem era eu antes? Como é Uhum. que eu vivi tudo isso? Eu tô com 61 Eu anos. estava Faço num, agora, eu estava quinta-feira. num casulo e Exatamente. agora virei borboleta. Exatamente. Porque a gente tem, básico mesmo, a gente tem 14 tipos de personalidade, básicas, né? Uhum. Mas eu posso pegar cada tipo de personalidade dela e me modelar. E às vezes as pessoas se modelam só porque vê na televisão. Não vê o conjunto do que eu quero me modelar. Uhum. E às vezes também as pessoas não sabem nem quem são. E quando vocês sabe quem você é, a chave Muda vira. tudo, né? A chave vira numa proporção assim, sine qua non. Mas deve ter aquela pessoa mais turrona que não vai virar chave, né? Tem. Tem pessoas que elas são altamente dominantes. Uhum. E por mais que quando você está falando, sim, eu acho que eu sou disso. E Eu sou aí? assim e pronto. É. Eu disse, você é Gabriela? Olha o seu resultado, é isso que você quer ser? Quer continuar sendo? Que resultado você está tendo esse comportamento? Você quer continuar desse jeito? Uhum. Né? Não, outra coisa bem interessante. Meus relacionamentos não dão certo. Por que seus relacionamentos não estão certos? Por que você vive trocando de casamento? Uhum. Será que o problema é do outro? Será que é para você? Vamos trazer Uhum. autorresponsabilidade?
Sim. E aí você consegue perceber, eita, realmente, eu podia ter vivido bem com aquela pessoa. Eu podia ter sido feliz com fulano. Ai, mas também eu era tão tola, tão turrona, entendeu? Tão turrona. Aham. Por causa disso, as pessoas não querem ter tolerância, não querem ter paciência, não querem se conhecer, Uhum. né? Porque quando você traz para você o seu autoconhecimento, você se torna autorresponsável. Essa é a grande virada de chave que uma pessoa tem ao fazer seu diagnóstico. Vejam aí, gateiros, vamos se conhecer. Não vão se arrepender. Vamos nos conhecer para ter os nossos gatinhos sempre saudáveis e vivendo bastante. E outra coisa interessante, as pessoas acham assim, ah, eu me conheço. Uhum. Quase todo mundo fala que Todo se mundo diz. conhece. Eu também dizia Conheço. isso. Eu Eu também sei dizia quem isso. eu sou, eu Por sei. quê? Porque a gente tem a filha parida do orgulho, que é a arrogância. Uhum. É uma filha parida que faz com que você não avance em muita Uhum. coisa. E aí, mas quando você se permite vivenciar isso, você diz, você quer, impressionante, você quer levar a tia, você quer trazer todo mundo para se conhecer. E as pessoas dizem assim, ah, mas é uma despesa. Gente, não é despesa. É o maior É um investimento que você investimento. faz em você mesmo. E você se conhecendo, você acaba conhecendo as outras pessoas também, né? Assim, meu Deus, agora eu entendo por que que ela é assim. A gente, né, falando mais uma vez das Donas Marias lá, dos clientes, né? Imagina, eu trato o perfil de todos os cantos e lados. E aí a gente começa a entender, sabe? Pronto, eu já sei que ela é desse jeito, a gente tem que tratar desse jeito. A outra é assim, a gente trata assim. A outra é assada, a gente trata assado. É muito bom isso, é muito legal. E olha que eu nem me aprofundei nesses estudos aí, mas o pouquinho que eu conheci, assim, nossa, é muito bom. É outro mundo. É surreal. Você conhecer, se conhecer, lógico, né? E saber identificar o tipo de pessoa que você tá lidando. É muito legal isso. É, agora, só brincando um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha Hum. e que tem dois gatos. E cada um desses gatos tem uma personalidade. A pessoa tem uma dupla personalidade? Não, ela pode não ter uma dupla personalidade, ela pode ter um jeito de se comportar diferente com um e diferente com o outro, Uhum, entendeu? Quando você tem filhos, né? Você trata o filho conforme é cada filho, uhum, né? Que é o erro, sim. né? O maior erro da gente é isso. Ah, então, por Você- isso que é bom ser filha única, ó. Eu sou filha única. eu sou filha de 10. Ai, Jesus! Dez, Então, 10 perfis comportamentais. então você veja quanto sentimento de rejeição eu tinha, Uhum, né? E você vai se curando. Porque se você for olhar, por mais que você seja uma filha única, você tem alguma ferida, uhum, alguma criança ferida dentro de você. uhum. E aí, quando você traz ela e joga fora, você percebe, eita, o que é que tá vendo? A mesma coisa pode acontecer. Eu tenho dois animais em casa, né? Dois animais, como é que eu estou tratando um e outro? Porque o animal, ele percebe até como você chama o nome dele. Uhum. A alegria que você trata um, a alegria que você Unha. bota, né? E o felino que me chama a atenção, porque para você me chamar, eu tive que estudar um pouco sobre felino. Uhum. E ele é totalmente diferente do cachorro, né? Porque eu tenho Sim, um cachorro. E é diferente porque, assim, ele quem escolhe, porque ele é uma pessoa, ele é um animal livre. exatamente. Não, a gente pensa, o animal livre é o passarinho. Não, é o gato. É o gato. É o gato. Entendeu? Eu disse, Jesus, a gente imaginava que o passarinho que fosse livre, mas é o gato que é livre. Uhum. E ele escolhe você como dono, você tem que se sentir lisonjeado. Uhum. Já é o contrário, né? É, Eu já tenho que me sentir lisonjeado. Ah, meu gato me me escolheu, escolheu. né? Mas Exatamente. para isso, o que é que você está transmitindo a ele? E é impressionante. Eu tenho agora um caso que o animal, ele manca igual o dono. Ah, já aconteceu também. Você Uhum. imagina que sentimento, que ligação não A tem. mesmo problema articular a do dono, o gato com cistite, o dono tem cistite também, e assim vai. Aí você vê quanta dor esse ser humano não está trazendo. Entendeu? Uhum, Não, eu não percebo. Não percebe porque você não quer se conhecer. uhum. Mas quando você se conhece, você se libera de muitas doenças. Mas muita, né? Pouca não. Não sou médica,
Uhum. mas eu cuido da sua emoção. O médico cuida da saúde e a Sônia da nossa emoção. Porque a gente vê assim, eu tomei uma decisão, mas você não sai do lugar. Uhum. Mas eu tomei essa decisão, mas você não sai do lugar. Por quê? Porque você não teve a emoção na intensidade correta Para ir para agir. fazer, para Porque agir. a decisão é racional, mas o que faz você agir é a emoção. Uhum. Ai, Candice, eu vou deixar de fumar. Mas se você não tiver a emoção correta, na intensidade correta, você nunca vai deixar de fumar. Porque a gente tem a figura da historinha. O que é a historinha? Todo dia você conta uma historinha para você se animar e se realimentar. Uhum. Mesmo que você não vá para lugar nenhum. Mas você contou uma historinha para você. Então é isso que E ainda acontece. tem os sabotadores, né? Muito. A historinha é um deles. Né? A historinha é um deles. Uhum. Então a gente vive contando historinha para a gente para camuflar aquilo que a gente não quer enxergar. Não, é o que a gente não quer fazer, né? Exatamente. E isso, o dono, né, o tutor, tá levando para o animal, Uhum. mas não percebe, porque é inconsciente. Porque essas 4 características que eu dei a você é uma pontinha do iceberg que você pode ver que não está no consciente. Mas no inconsciente você tem várias Tem outras muito teorias, mais, né? entendeu? Tem a teoria dos valores, os tipos psicológicos, tem as competências que eu tenho, as mágoas que eu tenho, os motivadores, tudo isso é inconsciente. Uhum. Consciente é só esse pedacinho. Pouquinho que aparece, né? Exatamente. E é o inconsciente que está gerando suas emoções Uhum. e você está transmitindo para o seu felino. Gateiros, vamos nos conhecer. Tô falando de novo, vamos nos conhecer. Então, Sônia, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? A gente precisa realmente se conhecer, né? Pra gente tentar viver melhor, com qualidade, né? De vida, evitando muitas doenças que o emocional pode nos causar e que pode influenciar nos nossos gatinhos. Então, eu também estou fazendo esse curso de medicina veterinária preventiva, né? Tipo assim, eu tô cansada de atender gato doente. Eu quero prevenir a doença dele, né? Então, a gente vai juntar isso aí, o emocional agora, com a prevenção e teremos gatinhos mais longínquos aí, vivendo melhor, com mais consciência. E agora eu vou te dizer uma coisa: a pessoa precisa ter coragem. Coragem para quê? Coragem para fazer esse Para se diagnóstico. conhecer, né? Para fazer esse diagnóstico. Exatamente. É impressionante. Porque quando você tem. Porque é o seguinte: você sabe que você é. Mas E nunca você fez sabe nada. que você tá errado, né? Exatamente. Mas, Mas você não quer saber que você tá errado. mas quando você faz seu diagnóstico, você tem a coragem de olhar. Você sai, como assim, você sair do meu corpo e Uhum, tô olhando pro meu corpo e vejo como é que ele é. Eita, esse corpo tá me dando resultado? Tá fazendo com que eu seja feliz? uhum, Não. Eita, então eu preciso mudar. Então você precisa, nesse diagnóstico, você toma decisões. Você diz quais são as ações que você precisa tomar. Então você faz um compromisso com você mesmo. uhum. E ele, assim, interessante que, assim, dizem os professores quando a gente estuda, não que a gente chama de devolutiva, né? Isso. Que é a sessão quando você vai explicar, você vai passar mais ou menos 1 hora. Eu nunca consigo passar 1 hora. Passa mais, né? Eu passo mais. Sexta-feira, não. Feriado foi quinta, não foi? Isso. Quarta-feira eu atendi uma pessoa que eu passei 3 horas com ela. E ela já Nossa. estava assim, ai, aflita porque tava achando muito tempo. Não, mas você tem que ouvir o outro, Uhum, para que uhum. você possa extrair o melhor do outro. Isso. E ela já saiu, ela chegou com uma culpa enorme. Uhum, E ela saiu lá tão leve que eu disse, eu ganhei o dia, entendeu? Eu ganhei a tarde, ganhei um dia, ganhei um mês, entendeu? uhum. Porque cada mudança que você vê no outro, você se alegra. Porque você já passou por isso, Uhum. entendeu? Você já foi assim. Então é uma forma de você ajudar muito mais em. Você imagina se todo mundo começasse a fazer isso, como é que estaria o mundo muito mais leve? Oh, com certeza. Entendeu? A Com sua casa certeza. está dentro mais leve. Uhum. Se você consegue fazer a sua casa mais leve, os vizinhos vão perceber. E aí vai ser aquela rede de contágio que vai levar você para um mundo muito mais maravilhoso. Não Exatamente. de Alice dos Países da Maravilha,
mas um muito mais real aqui na Terra. Exatamente. Sônia, muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Amei o bate-papo. Pessoal que tiver interesse aí de se conhecer, né? Conhecer seu perfil, fazer uma Diagnóstico, análise do perfil. Manda um recado lá para a Toca dos Gatos que eu passo o contato da Sônia, certo? E estaremos aí. Então, mais uma vez repetindo, vamos nos conhecer para conhecer nossos gatinhos e viver melhor. Voltaremos no próximo episódio com outros assuntos, todos eles ligados aos nossos gatinhos. Obrigada, Sônia. Muito Beijo. obrigada.